derramada nas nossas vidas, sobre as nossas famílias, a tua proteção, os livramentos que tu concede a cada um de nós. Recebe, nosso Deus, nesta noite, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, ao teu santo nome. Abençoa, ó Deus, cada família aqui representada e dirige, Senhor, venha ao nosso encontro, está à frente deste trabalho, através da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura, que se encontra no Salmo 29, no verso 2. Todos. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Amém. E também um texto se encontra em Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, que diz o seguinte: todos. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus maravilhoso. Amém. Poder sentar, a irmã Adelina está entoando um cântico congregacional. Graças a paz, irmãos. É exatamente a esse Deus maravilhoso que nós iremos entoar este hino, Pastor Divino. Ele é o nosso pastor divino. Vamos cantar este hino com bastante animação. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao
Amém. Cantaremos tua afável proteção. Como é bom, irmãos, saber que tem um Deus, Tomás, que tem cuidado tão bem de nós, né? Irmãos, eu lembro que o nosso pastor Márcio, no último domingo, uma parte da mensagem, diz que somos dele. Nós somos do Senhor. Nós estamos em suas mãos e por isso estamos em boas mãos. Amém? Deus continue abençoando a Adelina, Daurílio. E agora nosso irmão Edson e nossa irmã Viviane estão com a oportunidade de estar louvando, ministrando nossos corações. Boa noite, igreja, graça e paz. No Salmo 92, nos versos 1 e 2, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Que o Senhor aplique a palavra dele em nossos corações, né? E que possamos estar constantemente louvando, exaltando o nome dele através dos louvores, através de uma adoração sincera, né? Porque o nosso Deus é digno de toda honra e toda adoração. E eu peço que os irmãos fiquem em pé para a gente louvar o Senhor. A música que nós vamos cantar fala de chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Você crê que o Senhor pode derramar chuvas de bênçãos sobre a sua vida? Louve esse louvor com bastante fé, porque Ele é capaz de fazer muito mais. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre
portas dos céus e faz chover. Faz chover sobre a tua igreja, Senhor. Faz chover, Pai, chuvas de bênçãos sobre os teus filhos. Pai, que nas suas orações, quando eles disserem, Senhor, derrama chuvas de bênçãos sobre a minha vida, que eles possam orar com fé, Senhor, e crer que Tu faz chover o impossível sobre as nossas vidas. Faz chover sobre a Tua casa, faz chover sobre a Tua igreja, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és fiel e que Tu pode fazer muito mais. Aleluia, Senhor. Nós Te adoramos, entronizamos o Teu nome, Senhor. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. A tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se tudo posso em Ti, Pai. Louvar, te agradecer das formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se
pode repetir. Tudo posso em Deus, que me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. Entregue as suas aflições nos pés do Senhor. Entregue o sofrimento aos pés do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. O que você tem ofertado de agradecimento ao Senhor. O que você tem dado ao Senhor em troca de tudo que Ele te deu. Te louvar, te agradecer. Há tantas formas de expressões. De qual forma você tem oferecido o teu amor e o teu agradecimento? Há tantas formas de agradecer ao Senhor. Qual tem sido o meio que você tem encontrado para agradecer ao Senhor tudo que Ele fez por você? Está aqui, após um dia de trabalho, sem ter jantado. É a minha forma de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Estar aqui nesse culto hoje com vocês é a minha forma de dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito e fará na minha vida. Como você tem agradecido ao Senhor? Você que está aqui conosco, você que está em casa, você que está no trabalho, reflita sobre isso. Vamos cantar mais uma vez o refrão? Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Que o Senhor possa te fortalecer e que a cada dia você possa estar mais firme na presença do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar. Tudo posso no meu Deus que me fortalece. Amém? Amém, igreja? Isso. Vamos ocupar os outros bancos com as nossas vozes, tá certo? E nesse dia, irmão, irmã, talvez você que nos visite nesta noite, né, Adelina, Daurílio, você percebeu hoje, Tomás, durante o dia, a chuva de bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, sim ou não? Eu percebi, irmãos. Talvez algum de vocês possam ter entrado com algum problema, com alguma dificuldade. Mas saber que esse Deus Todo-Poderoso cuida de cada um de nós. Nos permitiu hoje acordar. Nos permitiu respirar. Nos permitiu estar aqui com saúde. Só isso, irmãos, independente do problema que a gente possa estar passando, já é motivo de gratidão ao nosso Deus. Creia nisso. Encha seu coração de alegria, de paz e de esperança com essa palavra. Amém? Sentados mesmo, quando os irmãos se encontram, vamos fazer uma leitura bíblica responsiva, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler só 3 versos, assim como segue no Data Culto, o verso 3, o 4 e o 5. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Congregação. Amém. Todos. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino,
pelo qual vocês também estão sofrendo. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, que essa possa ser a realidade nas nossas vidas. Amém? Vamos agora passar por um momento que é a razão deste culto, um momento de oração tão especial, em que a gente coloca diante de Deus nossa gratidão, mas também nossa necessidade. Eu vou até conversar com o pastor Márcio, talvez, né, Tomás, nos próximos cultos a gente consiga voltar àquela dinâmica, né, de reunir os grupos, né, de duplas, como a gente fez ontem, e compartilhar. É tão bom, irmãos. Principalmente, o interessante é que no momento que a gente compartilha com outros, sabe, Adelina, Daurílio, Marcos, o ideal é a gente procurar uma pessoa que a gente não tem muito contato, né? Às vezes a gente sabe nem o nome, está na igreja, mas não sabe nem o nome. Porque daí é tão bom a gente compartilhar com o nosso irmão a nossa alegria, também nossa necessidade, e assim, um sentir a alegria do outro, mas também um sentir, Marcos, a necessidade do outro. É tão bom a gente poder compartilhar. Mas agora a gente vai abrir a oportunidade, e inclusive eu queria deixar a Ana, cadê a Ana da congregação? E Cristina, fiquem, já que vocês estão juntinhas, certo? Aí Ana vai orar pelos motivos de gratidão e Cristina vai orar pelos pedidos, tá bom? Combinado? Cristina ora pelos pedidos e Ana pelos motivos de gratidão, tá bom? Tem alguém, irmãos, nessa noite que gostaria de vir aqui à frente compartilhar conosco o motivo da sua gratidão ou o seu pedido? Fique à vontade. Ninguém, pronto, vai começar comigo e talvez dê coragem para alguém, né? Irmãos, eu tenho muito a agradecer ao meu Deus pelo tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo trabalho que eu trabalho numa empresa, irmãos, que foi é o meu primeiro emprego, e esse ano eu estou completando 30 anos de trabalho. Então eu sou grato a Deus por nunca ter passado por essa experiência do desemprego, Daurílio, que certamente deve ser muito complicado para o trabalhador, você ficar desempregado, você sem saber para onde ir no outro dia. Mas eu louvo a Deus que até hoje Ele tem me sustentado na empresa que eu trabalho, empresa que eu galguei alguns degraus, e sou grato a cada dia de poder, de manhã, saber para onde eu vou, poder trabalhar, trazer o sustento para minha casa, que na realidade o meu Deus é que me dá essa condição todos os dias. Então, sou grato por isso, pela salvação, pela minha família, pela igreja, por vocês, meus irmãos, por este dia a gente poder estar aqui na nossa casa, casa de oração, casa do Senhor, e é motivo de gratidão. Sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, inclusive pelas coisas não tão boas que Ele permite eu passar, porque é nessas dificuldades, irmãos, que a gente cresce. Às vezes a gente fica meio desapercebido da presença de Deus nas nossas vidas, e aí tem que acontecer algo para a gente se aperceber da presença dEle. E na dificuldade, às vezes a gente acha que Ele está tão distante, mas não, irmão. Deus está conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, aqueles que já professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, habita em nós, Marcos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então creia nisso, e esse é meu motivo de gratidão. E gostaria também de pedir, viu, Cristina, você vai orar pelos pedidos. O nosso pastor, mesmo de férias, né, ele continua antenado, né, Tomás? Ele colocou no Acontece BCI que a gente precisa orar por Fabiana, que é irmã de Laninha, orar por sua saúde, né? Parece que ela estava na policlínica agora à tarde com bastante dores. Nosso irmão Ivanilson é um irmão que tem congregado conosco já há alguns meses, e ele sofreu um acidente doméstico que machucou o olho dele, ele ficou sem enxergar. E hoje, para a glória de Deus, ele conseguiu fazer a cirurgia no Altino Ventura, e é motivo de gratidão. Ele está bem, está se recuperando, e esperando o milagre de Deus para voltar a enxergar no olho que foi acometido desse acidente. Orar também pelo irmão Ronildo, irmão da nossa irmã Helenilde, que hoje ele vai se submeter a uma cirurgia no IMIP. A gente não sabe ainda o resultado dessa cirurgia. E orar por todos os enfermos, orar pelos projetos da igreja, orar também pelo nosso pastor. Ele hoje foi para o sertão, né, dar uma descansada com a Edivânia, para a casa da família da Edivânia. E também, irmãos, a gente precisa estar orando
pela família enlutada do nosso irmão Joel, que hoje à tarde, hoje pela manhã, na realidade, ele perdeu o seu irmão, o senhor Paulo. E a gente está orando para que Deus possa estar consolando toda a família nesse momento tão difícil, que a gente está perdendo um ente querido. Mas o nosso Deus é aquele que consola, aquele que traz um refrigério para nossas almas e enche nossos corações de esperança. Amém? Pronto, eu dei o pontapé inicial, agora é com vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos. Na última semana, antes de voltar às aulas de seminário, peço que os irmãos estejam orando por mais um semestre letivo. Eu agradeço a Deus também pela Congregação dos Milagres, pelo trabalho que nós temos desenvolvido lá com nossos irmãos, temos aprendido bastante lá. Aproveito e além do irmão, a família do irmão Joel, né, que os irmãos possam estar orando também pela nossa irmã Lúcia, que ela está para fazer uma cirurgia, tirar um mioma, e ela está precisando muito dessa cirurgia para ser marcada. E também pelo irmão Samuel, que ele tem um problema no olho. O médico disse que ele ia ficar melhor, mas ele já quase perdeu a visão de um olho e agora está afetando o outro olho dele. Peço também que estejam orando pela vida da minha mãe. Minha mãe tem pressão alta, alguns irmãos aqui sabem, e nós estamos buscando fazer um tratamento com ela lá no Procap, e de 3 em 3 meses ela está indo. No último trimestre o médico pediu vários exames, e aí na segunda-feira, quando a gente foi lá levá-la, e eu sempre vou com ela, e eu perguntei ao doutor: ei, doutor, qual é a causa? Ele: não, a gente sabe qual é a causa não. E tem cura? Ele: como é que ela vai melhorar? Ele: não tem cura não, ela vai viver assim pro resto da vida. Mais humanamente impossível, para não dizer o contrário, né? Então, assim, que os irmãos estejam orando, nós vamos estar buscando outro tratamento também. Mas eu agradeço porque em outros momentos minha mãe poderia ter ficado desesperada com essa notícia, mas ela está mais calma e eu creio que Deus tem fortalecido. E peço também que os irmãos estejam orando pelo meu avô Edísio, marido da minha avó, que ele vai estar fazendo uma cirurgia no olho nessa sexta-feira agora. E o problema não é só a cirurgia, ele tem um problema de coração, mas também que minha avó está em fase de recuperação da cirurgia do fêmur. E ele não pode fazer esforço nenhum, e a gente já está vendo que vai ser difícil manter ele quieto, porque ele vai ver minha avó lá precisando de ajuda e ele vai querer ajudar. Mas peço que os irmãos estejam orando por tudo isso, e que os irmãos também estejam orando pela minha saúde, e que Deus continue me dando sabedoria para lidar com os desafios da caminhada. Mais alguém? Não? Então chama a Ana primeiro. Está orando. Deus sabe, Ana, da gratidão de cada coração, né? E Deus sabe também o desejo de cada coração aqui presente, tá bom? A graça e a paz a todos. Oremos. Pai querido, Senhor amado, te glorificamos, Senhor, por tudo que tu és, Senhor amado, porque toda a honra e toda a glória é dada a ti, Senhor. Senhor, te agradeço, Pai querido, por cada um aqui presente, Senhor, e por cada família representada, Pai. Por termos, Pai, o privilégio de nos acordarmos hoje, Pai, e termos esse dia maravilhoso, Senhor, que Tu nos deste. Não só a nós, Senhor, mas a cada ser, Pai, nessa terra. Te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa, Pai, de respirarmos, Senhor, e estarmos vivos, Pai. Senhor amado, te agradeço, Pai querido, pelos grandes livramentos que Tu tem dado a cada um de nós, Pai. Pela nossa saúde, Pai querido. Deus, te agradeço também, Senhor amado, por cada um, Senhor, que até mesmo nós nem conhecemos, Senhor amado, mas às vezes passamos por alguém, Senhor, e também, Pai querido, por aqueles que nem conhecemos, nem vemos, Senhor, mas nós estamos entregando, Pai, a vida de cada um deles a Ti, Senhor, e agradecendo pela vida de cada ser humano, Pai querido. Te glorificamos, Senhor amado, pelos benefícios, Senhor amado, que Tu tem dado a cada um de nós, materiais, espirituais, Senhor amado, e biológicos, Senhor amado. Pai, continua sustentando, Pai querido, a cada um de nós, Senhor, fortalecendo a nossa fé, Senhor, fortalecendo cada dia mais a cada um, Pai, a fazer a Tua obra, Senhor, aqui na terra. Te glorificamos, Pai, pela essa igreja, Pai querido. Te glorificamos pela congregação ali no Milagre, Senhor. Os Teus feitos, Senhor, os Teus trabalhos, Senhor, ali, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai querido, vem trabalhando no meio da Tua igreja, Pai querido.
E vem cada dia mais, Pai, dando estratégia à tua igreja BCI e à congregação ali nos Milagres, Pai. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer a Ti, Pai, o Teu grande amor, o Teu grande cuidado sobre cada um de nós, Senhor. E também Te glorificamos, Pai, pelo cuidado que Tu tem dado a toda a comunidade, Pai, no Imbura, Senhor amado. Pelo cuidado, Pai, de cada morador, Senhor, aqui nesta localidade, Senhor amado. Então, Pai querido, eu Te agradeço por tudo, Senhor, pelas bênçãos que nós nem vemos, Senhor amado, mas sentimos que Tu és o Deus fiel, Senhor. Continua sendo fiel, Senhor amado, em nossas vidas, Pai. E é em nome de Jesus que Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou nervosa, viu? É a primeira vez que eu venho falar na frente da igreja. Eu agradeço pela oportunidade e peço ao Senhor que me dê força, graça para continuar na casa dele. E peço aos irmãos que orem por mim, tá certo? Jesus, soberano Deus, Pai, que estás nos céus, louvado seja Teu nome, Jesus. Ó Pai querido, obrigado por estar aqui na Tua casa mais uma quarta-feira. Me dá graça, força, me fortalece em Teus caminhos. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço por todos os pedidos que foram feitos aqui nesta noite, Senhor. Tu ouviu cada pedido, Senhor, e atende, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. E visita a família da irmã Lúcia, que perdeu seu cunhado, Senhor. Entra com consolo, Pai, graça, nesta noite, Senhor. E os outros pedidos, Senhor, que agora não consigo, Pai, lembrar, mas Tu sabe, Tu ouviu a todos os pedidos, Senhor. Faz a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmã Cristina, tá vendo? Doeu, irmã. É a mesma coisa que a gente faz em casa, irmã. A gente está falando com o Papai do Céu. Só que a diferença é que aqui tem mais gente escutando, não é, irmãos? A diferença é essa, mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer agora um momento de dedicação de vidas e bens. E a gente, interessante que Márcia está perguntando, o que é que o pastor está fazendo aí? Ele disse, não, meu amor, é gravado. O de hoje só vai passar semana que vem. O que está passando hoje foi da semana passada. Então, fique tranquila, tá bom? Semana que vem você vê essa mensagem do seu marido. Vamos ler o texto que se encontra... 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler todos, irmãos. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E o 7 agora. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse contexto, o apóstolo Paulo está falando sim de contribuição financeira, mas a gente precisa compreender que a gente precisa semear muito, Marcos, no serviço, no trabalho, na obra, no evangelismo, não só com nossos recursos financeiros. E que Deus possa sempre encontrar em nós pessoas que semeiam bastante para a sua obra, para que a gente possa colher os fardos, né, de gratidão ao nosso Deus. Amém? A Adelina vai estar entoando o canto congregacional e eu vou pedir a Safira que ore pelos dízimos, pelas ofertas, e logo em seguida o nosso seminarista Tomás, o nosso irmão que tem sido uma bênção, não é, Ana? Não só na congregação, mas tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. E eu sou sincero, já falei isso para ele, Tomás, como eu me alegro em ver como Deus tem conduzido você ao ministério pastoral. Glória a Deus pela sua vida, pela sua dedicação jovem, dedicado à obra do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando. Adelina. Temos mais de Cristo.
mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Oremos. Santo Deus, amantíssimo Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada oferta aqui entregue, cada dízimo. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, por suprir nossas necessidades. Obrigada, Pai Santo, porque Tu és o nosso Deus e porque nos trouxeste até aqui na Tua casa. Pai querido, que essas ofertas, que esses dízimos sejam administrados de acordo com a Tua vontade, Pai. Age nas nossas vidas, abençoa cada um de nós, Senhor, e nos traz a fidelidade cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados irmãos. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Essa semana o pastor me escalou 3 vezes da semana. Eu preguei ontem, vou estar aqui hoje com os irmãos e, permitindo o Senhor, no domingo à noite também estaremos aqui. E é motivo de grande alegria ter essa oportunidade. Eu costumo dizer que pregar o Evangelho é uma responsabilidade, uma honra e um grande desafio. Porque quando a gente prega, o primeiro a ser ministrado somos nós, né? E Deus nos incomoda para a gente viver aquilo que nós estamos pregando. Meus irmãos, quando eu olho para a história da igreja, eu sempre me encanto quando eu vejo as histórias dos grandes avivamentos. Eu sempre me encanto quando eu vejo em Atos que Pedro pregou e 3.000 pessoas se achegaram a Cristo, começaram a ser parte da igreja. Eu me encanto ao olhar a história dos pais da fé, os chamados patriarcas, e ver como a igreja resistiu a toda a opressão romana. Eu me encanto ao escutar a história dos grandes avivalistas, de Lutero, de Calvino. Eu me encanto ao escutar a história de Charles Haddon Spurgeon. Eu me encanto ao escutar a história de Martin Lloyd Jones, o último pregador que viveu um grande avivamento. Mas quando eu olho para a história da igreja hoje, o que nós costumamos ver são pessoas que estão clamando a Deus por bênçãos materiais. Hoje eu abri o Instagram e vi uma mensagem que um líder de uma grande igreja, não considero como igreja, considero aquela igreja como uma verdadeira seita, ele estava ensinando aos seus fiéis que antes dos seus fiéis morrerem, deixasse em testamento. Não é uma opção, quem quiser assim fazer não tem nada contra, mas aquele líder estava dizendo que todos os seus fiéis deveriam colocar os seus bens em nome da igreja antes de falecerem. Tudo isso, meus irmãos, é porque as pessoas hoje em dia não vivem mais como Deus quer que a sua igreja vive. A igreja deve viver com o sentimento que nós somos peregrinos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E quando nós olhamos para a palavra, nós temos que entender que para a igreja viver dessa forma, a igreja deve entender a sua função e a vida espiritual. O grande problema, meus irmãos, é que quando nós falamos do Espírito Santo hoje, alguns vão pensar que o Espírito Santo é aquele arrepio que você sente quando escuta um louvor.
Outros vão pensar que o Espírito Santo é quando alguém balbucia uma palavra incompreensível. Outros vão pensar que cair no chão e se tremer é o Espírito Santo, bater as palmas freneticamente, sair pulando, correndo dentro de um templo, agora foi atribuído ao Espírito Santo. Porém, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para o que Jesus atribuiu ao ministério do Espírito Santo, à função do Espírito Santo, nós olhamos que é algo totalmente diverso daquilo que nós vivemos hoje, em grande parte do mercado gospel, daqueles que se dizem evangélicos. E por isso, meus irmãos, eu gostaria de meditar neste tema, o agir do Espírito Santo, pois eu creio que a igreja ela vai viver momentos de maior intimidade com Deus, momentos de testemunhar o poder de Deus na vida dos irmãos, quando a igreja voltar a viver a realidade espiritual. Mas para isso nós temos que entender o que é o agir do Espírito Santo. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João. Nós vamos ler o capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. João 16, verso 7 ao 11. Eu vou ler na NVI. E a palavra de Deus diz: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Santo Deus maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor permite o teu povo se unir para desfrutar de um tempo de comunhão, de oração, de te buscar, ó Pai, em intimidade. Senhor, nós cremos que o Espírito Santo ele continua a agir no meio do teu povo. Mas hoje nós gostaríamos de aprender mais sobre o agir do Espírito Santo de acordo com a tua palavra, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Santo Espírito ele possa nos incomodar, possa nos levar mais perto de Ti, possa nos levar a mais intimidade contigo e possa nos mostrar através das Sagradas Escrituras a realidade espiritual que todos nós estamos vivendo. Nos desperta, ó Pai, nos tira do mar raso da religiosidade e nos faz mergulhar no Teu oceano da graça. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, é interessante nós olharmos para esse texto e entender que o capítulo 16 do Evangelho segundo João, o discípulo amado, Jesus Cristo está falando com seus discípulos em um tom de despedida. Jesus, logo após, no capítulo 17, nós tivemos a oportunidade de expor esse capítulo há umas quarta-feiras atrás. Nós vamos ver a oração de Jesus. E logo após, no capítulo 18, Jesus vai ser preso e ali vai começar o seu martírio. E nesse capítulo 16, Jesus está dando as últimas instruções para aqueles homens que caminharam com ele durante todo o seu ministério. Jesus está anunciando que agora a obra da cruz estava para ser concretizada. Aqueles homens que viveram com Cristo durante 3 anos, participantes do ministério do Senhor, vendo o Senhor anunciar as boas obras, curar, libertar, ressuscitar, transformar vidas, agora eles pensam aparentemente que eles estarão só. O Mestre anuncia sua ida para a glória. Imagine você no lugar dos discípulos, o que tomaria o seu coração? Como viver agora depois de ter visto todo aquele mover espiritual sobrenatural, ciente que poucos dias mais o Mestre não estaria mais com você? Eles poderiam ter ficado desesperados com essa notícia. Eles sabiam que Jesus Cristo estava falando sobre o seu fim. E agora Jesus Cristo, para consolar aqueles homens, vai ensiná-los e revelá-los sobre a obra do Espírito Santo. E Jesus Cristo começa, meus irmãos, dizendo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei. Jesus anuncia que após ele completar a obra de salvação, que o Senhor Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, já tinha planejado antes da fundação dos tempos, aqueles homens não ficariam desamparados, sozinhos, caídos no mundo do pecado. Pelo contrário, agora Jesus anuncia que o Espírito Santo viria e seria derramado sobre todos aqueles que realmente fossem convertidos. O Espírito Santo estaria com todos. E é interessante, meus irmãos, que quando nós lembramos da antiga aliança, do Antigo Testamento, essa não era uma realidade na vida de todo o povo de Deus. No Antigo Testamento não eram todos que receberiam o Espírito Santo. Alguns homens, algumas mulheres no Antigo Testamento tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo em suas vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, nós sabemos que em um certo momento da vida de Davi, quando Davi se afasta da vontade de Deus, comete seus pecados, o medo de Davi era que o Espírito de Deus se retirasse dele. Quando nós olhamos para o Salmo 51, verso 10 e 11, Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi clama a Deus, pois ele sabia que sozinho ele não conseguiria viver para glorificar o nome do Senhor. Ele sabia que pelas suas forças não era possível viver de uma forma que um Deus tão santo esperava do seu povo. É tanto que Davi, quando se afasta do Senhor, ele clama: não retiras de mim o teu Santo Espírito. Mas agora Jesus estava anunciando aos discípulos que essa realidade que concretizou-se na vida dos discípulos também se concretiza na vida de todo aquele que crê. Jesus completou a sua obra na terra, subiu aos céus, mas não nos deixou desamparados, meus irmãos. O Espírito Santo desceu para habitar na vida de todo aquele que crê verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo é o que guia a igreja terrena a andar de acordo com a vontade do Pai. Não pense que os grandes momentos da igreja foram vividos por conta dos homens. Os homens foram usados como instrumentos do Senhor, porque se colocaram na presença de Deus com humildade, cientes que não eram nada, mas foi o Espírito Santo atuando na vida da igreja, que fez com que a igreja vivesse momentos de avivamento, momentos onde o poder de Deus se revelou. Mas aí Jesus vai dizer: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo descrita nesse versículo, a primeira vez que Cristo vai anunciar o ministério do Espírito Santo, ele revela aos discípulos que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Interessante que essa missão de convencer não era dos discípulos, não é nossa. Não sou eu pregando que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor ou qualquer outro pregador, um irmão, uma irmã, ao anunciar a palavra que vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele revelou aos discípulos que isso é obra do Espírito Santo. Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essa missão não cabe a nós. Porém, meus irmãos, existe uma missão que nos cabe. Os discípulos, eles estavam preparados. Eles conheciam a Cristo. Eles conheciam a lei de Moisés, os profetas, os escritos. Aquilo que hoje nós temos como Antigo Testamento era a Bíblia do povo judeu. E eles conheciam essa palavra. Por isso que quando Paulo vai escrever a Timóteo, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E ele vai continuar dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. É através do ministério da palavra que Deus confiou a nós, que Jesus anunciou para os discípulos, através das nossas vidas como pregadores da palavra, não só quem sobe ao púlpito, mas todo servo do Senhor, é que o Espírito Santo vai entrar no coração de quem precisa, que vai lançar a semente e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo.
O homem ele vai reagir da forma como ele entender. Mas o nosso papel é anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel não é se martirizar se a nós lançarmos a semente, essa semente não frutificar. O Espírito Santo é quem vai convencer. É através do ministério da palavra que Deus escolheu que fosse anunciado o Evangelho. E é esse Evangelho que comunga, que ensina, que exorta e que convence do pecado, da justiça e do juízo. Paulo vai dizer: o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Meus irmãos, para muitos, nós somos loucos. Nós somos loucos por acreditarmos em uma palavra, em um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, em um livro que conta a história de um povo durante um trajeto de 2000 anos, em um livro que para muitos é um livro preconceituoso, retrógrado, machista, onde na verdade as pessoas não se debruçam para estudar esse livro, onde na verdade as pessoas não se humilham na presença do Senhor, não reconhecem a sua pequenez, não reconhecem o seu estado pecaminoso, por isso olham para a igreja como verdadeiros loucos. Por isso que nós somos chamados de loucos. Mas a palavra diz que a sabedoria humana não é capaz de convencer ninguém. Deus, através do ministério da palavra, através do Espírito Santo, é quem vai convencer. Muitos, quando lerem e escutarem o Evangelho, responderão, como está lá em Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o Evangelho que salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Se você está aqui, você crê no Evangelho, se você crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Filho de Deus, é porque um dia você ouviu o Evangelho e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje você é selado pelo Espírito Santo para o dia da promessa. Outros reagirão diferente. Basta olharmos para a palavra. Quem não lembra do relato de Estevão, falando da palavra ao Sinédrio, lá em Atos 7:51, ele vai dizer: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. A quem escute a palavra, a quem seja confrontado pelo Espírito, mas ao invés de se debruçar na presença de Deus, vai resistir ao Espírito Santo. Mas independente da resposta, meu irmão, o papel do povo de Deus é anunciar a mensagem, crendo que o Espírito Santo é que irá agir nos corações de quem ouvir. Mas a palavra vai continuar dizendo que o Espírito Santo vai convencer do pecado, porque os homens não creem em mim. Jesus está dizendo que é a ação do Espírito Santo que irá trazer à raça humana a consciência de que nós estamos caídos em nossos pecados e delitos. O Espírito Santo é que vai revelar ao ser humano que o pecado inicial foi que trouxe todas essas desgraças que nós vemos em nossa sociedade. O ser humano, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é egoísta, ele é invejoso. O ser humano não consegue olhar para as pessoas ao seu lado vendo elas crescerem. O ser humano quer até que alguém vença na vida, mas se esse alguém vencer mais do que ele, dentro do seu peito surge a inveja. O ser humano, ele é egoísta, ele pensa no seu próprio bem-estar. Muitos passam por cima de quem quer que seja para alcançar os seus objetivos. Tudo isso é fruto do pecado original. Basta olharmos ao nosso redor, meus irmãos. Vivemos numa sociedade imoral, onde fazer o certo agora se tornou errado, e fazer o errado é o que se tornou certo. Uma sociedade que pode a todo momento zombar da fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas renomadas já falaram barbaridades sobre o nome do nosso Senhor e Salvador. Podem escarnecer o nome de Deus, podem fazer o que quiserem, mas se ouvirem as verdades do Evangelho, isso é motivo de perseguição, isso é motivo de xingamento, isso é motivo de chacota. E muitos estão sendo presos mundo afora por pregarem a verdade do Evangelho. A sociedade criou o seu próprio Deus. Quantos vocês conhecem que dizem conhecer a Deus? Um Deus de amor que se tornou sinônimo de tolerância com o pecado. Um Deus onde não há mais transformação. Um Deus onde não há mais arrependimento, não há mais temor.
pois Deus é amor, e o que vale é isso, como se o amor de Deus excluísse a sua justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Por isso, ao anunciar a palavra, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo que vai agir em cada coração. Ele irá no mais profundo da alma, mostrando ao homem e à mulher a sua real situação, que ambos estão mergulhados no pecado e estão longe da vontade soberana do Senhor. Como resultado disso, agora há dois caminhos. Quem ouve o Evangelho e o Espírito Santo convence-o, existem dois caminhos: derramar-se na presença de Jesus, clamar por Ele, entender que Ele é o único e suficiente Salvador, clamar para que esse sangue venha te purificar, transformar a sua vida, te libertar das amarras dos pecados e dos delitos, continuar a viver de acordo com a vontade dEle, ou melhor, voltar a viver de acordo com a vontade dEle, ou seguir o seu caminho de pecados, ou seguir o seu caminho de orgulho, ou seguir o seu caminho de inveja, ou seguir o seu caminho onde você pensa que é o centro de todas as coisas, mas que na verdade não é. O Espírito Santo, em sua primeira missão, ele irá confrontar o pecador. Ele irá mostrar quem realmente a pessoa é na presença de Deus. Mas ele também irá apontar o caminho correto para a criatura que agora está distante do Criador, volte a ser um filho bendito e amado do Pai Celestial. Esse é o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo também vai convencer da justiça. Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque agora é chegada a hora de Jesus voltar para o Pai, e eles não mais verão a Ele. Os discípulos não mais iriam ver a Jesus. Jesus vai dizer que está chegando a sua hora, a morte dele estava próxima, mas ele iria ressuscitar, ele seria glorificado, e através dessa obra, nós seríamos salvos pela graça. Meus irmãos, a graça, o favor imerecido, o dom de Deus derramado a pecadores como eu e como você, é graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Foi pago o preço do sangue de Jesus derramado no Calvário para o perdão dos pecados de todos aqueles que creem. Jesus estava anunciando justamente isso. É como se ele estivesse dizendo: todos pecaram, o ser humano não consegue mais viver para a glória de Deus Pai, pois Deus Pai é santo, santo, santo. A nação de Israel falhou. A nação de Israel não conseguiu viver em santidade como Deus almejava, como Deus esperava do seu povo. Vocês também não vão conseguir viver em santidade pelas suas próprias forças. Vocês não alcançarão a santidade que meu Pai espera do seu povo. Então Jesus veio ao mundo, viveu em santidade, viveu à frente, à amostra, sendo tentado por todos os pecados que nós somos tentados dia após dia. Mas ele foi o único que não sucumbiu a pecado algum. Ele está dizendo: eu não pequei, mas eu iria morrer. Serei massacrado, humilhado, cuspido, esbofeteado. Colocarão a coroa de espinho em mim. Irão me furar com uma lança. Eu clamei por água e me deram vinagre. Irei morrer, mas ressuscitarei para ser a justiça do meu Pai em favor de vocês. Só Jesus Cristo revela a justiça de Deus para pecadores. O Espírito Santo agora atua para nos tornar cientes dessa justiça. A justiça de Deus não é a justiça dos homens, meus irmãos. O profeta Isaías, quando vai relatar a justiça dos homens, lá em Isaías 64:6, ele vai dizer: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Mas depois que Jesus exclama, tetelestai, está consumado. Depois que Jesus consuma na cruz a obra de salvação, Paulo vai escrever aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Dessa forma, meus irmãos, o Espírito Santo há de convencer o pecador de que a justiça humana não é nada para Deus. A justiça humana, meus irmãos, não é nada para Deus. Os cargos que o homem pode alcançar nesta terra não é nada para Deus. Pode ser um juiz federal, pode ser um catador de lixo.
Se ambos não reconhecerem a Cristo como seu único e suficiente Salvador e viver de acordo com essa fé, eles para Deus estão mortos em seus pecados e delitos. Mas da mesma forma, ambos podem obter a justiça divina, se creem de todo o coração e viverem de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Só Jesus é capaz de fazer justiça por nossas vidas. Só nele encontramos perdão. Só através dele as nossas falhas não irão mais fazer separação entre Deus Pai, o Criador de todas as coisas, e nós. Cristo é a justiça divina que o Espírito Santo nos convence dia após dia. Mas Jesus, quando está terminando essa parte dessa perícope, poderíamos continuar até o verso 16, porque do verso 5 ao 16 Jesus vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Mas essa noite nós gostaríamos de meditar até o verso 11. Mas nesse verso Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai convencer o homem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus vai encerrar essa palavra agora sobre o Espírito Santo, dizendo que o príncipe desse mundo já está condenado. E alguém que nunca leu a palavra, que não tem familiaridade com o Evangelho, pode perguntar: quem é o príncipe desse mundo? O inimigo das nossas almas, meus irmãos, tem reinado sobre esse mundo caído em pecado. O diabo reina sobre a vida daqueles que não estão em Cristo. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que nos revela. Ele tenta cegar os olhos dos homens para que os homens não creiam na verdade do Evangelho. Ele tenta cegar os homens para que os homens não creiam na glória de Deus, para que Deus não possa transformar a vida do pecador. O inimigo faz de tudo para que o Evangelho não seja propagado. Ele faz de tudo para que pecadores não entrem em casas de oração como essa. Por isso que a palavra vai dizer lá em Efésios 6, do verso 11 ao 12: revesti-vos da armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Os que estão em Cristo, meus irmãos, devem lutar contra as armadilhas do inimigo, que tenta a todo o tempo nos derrubar. Meu irmão, minha irmã, para você chegar aqui nesta noite, o inimigo tentou te impedir de várias formas, soprando a teu ouvido que você estava cansado depois de um dia de trabalho, soprando a seu ouvido que hoje é uma quarta-feira, vá no culto do domingo, soprando a seu ouvido que você poderia ficar em casa assistindo através do canal no YouTube, porque ele não se agrada da comunhão dos santos, porque ele sabe que a comunhão dos santos reflete aquilo que será vivido nos céus, e ele nunca mais terá parte da glória de Deus nos céus. Para você ler a Bíblia com zelo e seriedade, o inimigo tenta a todo tempo colocar atividades na sua vida, coisas que lhe atrapalhem, que tire a sua atenção, que não lhe deixe com o tempo de buscar o Senhor com intimidade através das Sagradas Escrituras. O seu tempo de oração muitas vezes vai ser ocupado por outras coisas que a sociedade vem enchendo o nosso dia a dia. Atividades e mais atividades, vários meios de entretenimento, tudo isso tentando impedir que você busque mais a Deus. O seu tempo muitas vezes está sendo escasso porque você não tem dado mais prioridade às doutrinas espirituais. Tudo isso é fruto de uma obra, tudo isso é fruto de uma luta espiritual existente. Meu irmão, minha irmã, não menospreze a sua vida espiritual. Creia de todo o coração na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Creia que a força não vem de você. Você pode fazer o que bem entender, mas dentro do reino do Senhor, tudo o que você fizer, tribute a Ele, a glória dele sempre será. Eu fico muito feliz e agradecido quando eu escuto um irmão que eu sei de coração, como o irmão Gustavo falou, de coração sincero, fala que fica feliz a ver a minha caminhada cristã. Mas eu sei que tudo que eu tenho feito nada mais é do que obra do Espírito Santo na minha vida. Porque há mais de 10 anos atrás eu estava distante do Senhor e pelas minhas próprias forças eu estava cavando a minha própria cova. Mas um dia ao ouvir o Evangelho, ao lembrar daquilo que eu aprendi quando era criança, eu olhei para os lados e disse: o que eu tenho feito da minha vida? E ao tomar a minha decisão de reconciliação com o Pai, o Espírito Santo tem transformado dia após dia o meu caminho.
Sou falho, sou limitado, mas eu creio na ação do Espírito Santo na minha vida e não menosprezo a existência de uma batalha espiritual que tem ao nosso redor. Não menospreze isso, meus irmãos. Valorize as disciplinas espirituais. Busque a Deus no estudo da palavra. Não leia a Bíblia como lê um gibi, como lê um jornal, como lê um livro qualquer. Leia a Bíblia com atenção. Ore antes de ler a Bíblia. Os reformadores, antes de lerem a Bíblia, Lutero e todos aqueles que participaram da Reforma Protestante, a história vai dizer que antes de lerem a Bíblia, eles oravam ao Senhor. Mas eles não oravam: Senhor, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda na minha saúde, me ajuda nos meus problemas. Não. Eles oravam: Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. E aqueles homens colocavam a sua vida a compreender, ao conhecer o Senhor, através das Sagradas Escrituras. Não deixe de buscar o Senhor através da Bíblia, porque é a Bíblia que vai te tornar um cristão fiel, um cristão maduro na fé e no conhecimento de Deus. Determine momentos de oração na sua rotina, meu irmão, minha irmã. Creia que antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, a sua primeira ação deve ser dobrar os joelhos na presença do Senhor. Ore, clame ao Senhor, se ajoelhe na presença do Senhor, lance sua face no pó, se humilhe na presença do Senhor, clame a Ele e mostre que você confia que você não é nada e você precisa da intervenção dEle em tua vida. Que pelos seus próprios passos você vai desviar-se do caminho do Senhor, mas você quer que o Espírito Santo te leve dia após dia ao centro da vontade de Deus, e você ora porque você acredita que através da oração Deus te ouve. Ele quer ter intimidade contigo. Ele é o Abba Pai que está lá em Romanos 8,15, e como todo pai, Ele quer ter momentos de conversa, conhecer, ouvir o seu Filho amado, abrir o coração, e nós fazemos isso no momento de oração. Busque a Deus em jejum. Não pense que o jejum é um meio de barganha com o Senhor. Eu vou jejuar porque eu quero passar em uma prova. Eu vou jejuar porque eu quero que Deus me dê uma bênção material. Eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro. Não, jejue porque você quer ser preenchido da presença de Deus. Porque você está se esvaziando de si e pede a Deus que Ele te encha com poder e glória. E o poder do Senhor é para que nós possamos caminhar nesse mundo caído, de acordo com a vontade dEle, testemunhando que independente do que a sociedade pregue, sempre existirá um remanescente fiel, um povo santo, separado, que tem prazer em matar a carne para viver pelo Espírito. O reino das trevas não brinca de ser trevas. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. O príncipe desse mundo já está condenado. Ele sabe que um dia ele receberá uma pena que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. No fim dos tempos, meu irmão, Jesus voltará para buscar a sua amada igreja. Somos nós. O diabo ele irá amargar essa terrível pena, o lago de fogo e enxofre. E por isso ele quer levar o máximo de pessoas com eles. Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, todos aqueles que não vivem para revelar a glória de Deus, terão o mesmo destino. O Espírito Santo nos lembra do juízo, para que nós saibamos, somos apenas peregrinos nesse mundo. A nossa habitação eterna está nos céus. Um dia lá habitaremos. Mas até esse dia chegar, devemos buscar mais e mais de Deus em nossa vida. Sozinho nós não conseguiremos, mas Deus mandou o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar nessa missão. Não despreze o agir do Espírito Santo em sua vida, meu irmão, minha irmã. Peça em oração para que Ele te preencha de poder. E o poder do Espírito Santo, sobretudo, é para que nós venhamos testemunhar do Evangelho, como está lá em Atos 1:8, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e será minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E tudo aquilo se cumpriu, e hoje nós estamos nesse desdobramento da promessa do Senhor. Entenda que o Espírito Santo age sobretudo de acordo com a palavra. Não acredite em tudo que o mercado da fé, aqueles que se dizem evangélicos, dizem ser agir do Espírito Santo. Testemunhe tudo o que está sendo dito que é agir do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus se revelou a nós através da palavra. Tudo o que foge dos 66 livros bíblicos não é Deus falando.
O Espírito Santo ele não vai ser contrário à palavra. E onde ele agir, nós iremos ver que a palavra está se cumprindo. Muitas pessoas estão agindo de acordo com invenções humanas, pensando que é o agir do Espírito Santo. Muitas pessoas têm se convertido por emocionalismo, mas quando a emoção se acaba, essas pessoas voltam a viver de acordo com aquilo que viviam. Isso não é o agir do Espírito Santo. Clame para que ele possa te dar entendimento. E para que mais vidas possam ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que mais pecadores sejam salvos e justificados apenas pelo sangue de Jesus. Porque cremos, meus irmãos, que quando o Espírito Santo atuar na vida da igreja, a igreja fará a diferença onde quer que ela esteja. O grande problema que nós vivemos hoje é que muitos dentro da igreja têm esperado mais de Deus as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso desejo é que Deus Pai, através do Espírito Santo, possa nos levar cada vez mais perto dele, e assim a nossa vida seja cada dia mais parecida com a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando o Tomás. Mais uma vez, Deus tem falado grandemente aos nossos corações através do seu servo. E é como falam, a mensagem foi pregada. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduz a toda a verdade, que é Jesus Cristo. Então, creia nisso, irmão, creia nisso. Amém? Vamos orar. Próximo sábado, nessa feira, vai ter o encontro da melhor idade, 8 horas. 8 da manhã, tá bom? Você que já está na melhor idade, venha e participe da atividade. E amanhã jardim de oração também, normalmente. O pastor está de férias, mas a igreja não para. Vamos orar. Feche sua cabeça, baixe seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez na Tua casa escutar a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que o Espírito da verdade que nos conduz, nos guia em toda a verdade, Senhor. Obrigado, Deus, porque Ele nos conduz a compreender a Tua palavra, a palavra que nos transforma, a palavra que nos faz cada dia mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que nos encaminha, Senhor, também para o céu, para a eternidade com o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela vida do seminarista Tomás. Continua abençoando teu servo. Obrigado por cada família aqui representada, que eu tenho certeza, Senhor, que assim como eu, estão saindo diferentes da forma que entraram aqui neste lugar. Dá-nos a noite na tua santa paz, ainda uma semana debaixo da tua graça, da tua bênção, Senhor, uma noite de descanso, e nos leva, Senhor, para os nossos lares, para que possamos ter uma noite de descanso na tua presença. Nós assim te oramos pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrando este culto esta noite. Amém.